Programa Vitrine, hoje terça-feira. Ai, que preguiça, feriadão, a gente tá em casa. Ai, que delícia, muito bom, né? O feriadinho é sempre bom. E para você que tá trabalhando, boas vendas, boa sorte, que consiga aí muito sucesso no seu trabalho de hoje, né? A gente sabe que muita gente tá aí, o pessoal que vende artesanato lá pelas feirinhas, o pessoal dos restaurantes, dos hotéis. Então desejo aí um grande abraço para todos vocês que estão aí trabalhando, né, e atendendo bem os nossos queridos turistas que chegam de longe, que vêm visitar a cidade. Então tá aí, que sejam todos muito bem recebidos e fiquem bem felizes. Tá aí feriadão, mesmo com pandemia, a gente tem que tomar conta, usa máscara, presta atenção direitinho, se cuida, mas não deixe de se divertir, de dar uma voltinha, né? A gente tem que aprender a conviver com isso tudo, não tem jeito, então não pode desanimar. E vamos saber como é que tá o tempo hoje. Ah, essa chuvinha fina, pegadeira, ai sol, cadê você? Então roda aí a previsão do tempo de hoje. Hoje, terça-feira, dia 12 de outubro, a máxima em 21 graus e a mínima 15 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Ai, meu Deus! E amanhã, dia 13 de outubro, quarta-feira, a máxima fica em 26 graus e a mínima 15 graus. Sol, oba, com aumento de nuvens ao longo do dia e à noite ocorrem pancadas de chuva. Ai, chuvinha, não tem jeito, né? Primavera é assim mesmo. Vem verão, que eu tô doida pelo sol. Pessoal que acompanha o programa aqui desde o início sabe, né? Apaixonada no sol. Mas enfim, bora lá que hoje tem muita coisa pra gente comemorar. Aproveitando aí um grande abraço pra criançada, um grande abraço pra todas as crianças, uma beijoca e todo mundo por aí, porque hoje é dia da criançada, né? O principal, mas a gente vai falar dele já já. Vamos ver, hoje é dia de quê? Como eu comecei a falar hoje já no iniciozinho do programa, hoje é dia das crianças. E essa data, né, celebra o direito das crianças e dos adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas, os pais em especial, sobre os cuidados necessários durante essa fase da vida. E o Dia das Crianças coincide com o dia de Nossa Senhora de Aparecida, que também é feriadão aqui no Brasil. Tradicionalmente, os adultos costumam oferecer presentes ou proporcionar atividades especiais e de entretenimento aos mais jovens para comemorar essa data. E você sabia que essa data é de autoria de um deputado federal fluminense chamado Galdino do Vale Filho e que foi em 1924? Pois é, só que ganhou mais popularidade em 1960, quando a fábrica de brinquedos Estrela fez uma promoção com a Johnson & Johnson e criou a Semana do Bebê Robusto, olha só, a fim de aumentarem as suas vendas. Tudo acaba passando pelo comércio, né, pessoal? Aí, mas quem é que não se lembra, né, dos brinquedos da Estrela? Quem é da minha época, dessa geração dos anos 80, 90, lembra muito bem. Mas, mais importante do que presente, são os direitos das crianças, tá bom? Então, fique esperto, as crianças sem distinção ou discriminação devem ter todos os seus direitos garantidos. E para você poder saber mais sobre esses direitos, pode dar um pulinho lá na internet que você encontra
tudo sobre o direito das crianças e dos adolescentes, né? Então vamos lá. Parabéns mais uma vez para toda a criançada aí. Um beijão. Aproveito para dar um beijão na minha sobrinha Estelinha e no meu sobrinho Caio. Meus sobrinhos e sobrinhas que estão por aí, né, tão longe, mas a gente manda uma beijoca daqui também. E para você aí que é criança que está em casa, um beijo bem gostoso, viu? Então vamos lá. Hoje também é dia do engenheiro agrônomo. Isso aí! Essa data homenageia o profissional responsável por ajudar a potencializar as capacidades de produção da cultura, né, da agricultura no planeta, desde o seu ponto de vista técnico, ambiental, social e econômico. O engenheiro agrônomo auxilia no planejamento e execução da agropecuária, aplicando técnicas agronômicas e conhecimentos científicos para gerar uma agricultura racional. Então tá aí. Parabéns! E olha só, essa data, né, o Dia do Engenheiro Agrônomo, é comemorado na data em que foi regulamentada essa profissão no Brasil, o que aconteceu através de um decreto em 12 de outubro de 1933. Então tá aí, parabéns a todos que se dedicam a essa profissão tão importante. E olha, aqui em Terê, né, Teresópolis, Friburgo, um grande cinturão verde, como tem, né, como precisamos desses profissionais. Hoje também é dia do corretor de seguros. Isso aí. Dia do corretor de seguros. Essa data surgiu durante o primeiro encontro mundial dos corretores de seguros na Argentina em 1970. Olha só, o objetivo é homenagear essa classe de trabalhadores que se dedicam a ajudar a garantir a proteção e saúde da sociedade, assim como contribuir para o desenvolvimento da economia nacional. Então tá aí, parabéns para todos os corretores de seguros. E se você em casa está escutando um barulhinho de latido de cachorro, é aqui mesmo, não tem jeito, gente. Home office é assim, né? Vamos que vamos. Bom, vamos lá. Hoje também é Dia Nacional da Leitura, minha gente. Olha que importante, né? Vou puxar a sardinha aqui para mim, hein? O Dia Nacional da Leitura é comemorado em 12 de outubro. E o objetivo dessa data é incentivar a prática da leitura entre jovens e adultos. A leitura é essencial para a formação do senso crítico, estimulando a criatividade, a imaginação e enriquecendo o vocabulário dos leitores. E essa data foi criada em janeiro de 2009. Que também prevê a celebração da Semana Nacional da Leitura e da Literatura no Brasil. Então já puxo a sardinha aqui para o meu lado e já incentivo vocês, que tal comprarem livros, né? Presentearem com livros. Aproveita aí o Dia da Criança, compra livro infantil, dá de presente, ó. Já faço comercial do meu aqui, né? Tem alguns aqui, mas a gente também tem outros autores aqui em Terê e muitos mais que estão chegando por aí, principalmente através das nossas coletâneas. Quanta gente boa! E você que está em casa, aproveita, encomenda o seu livro, dê de presente. Doe. A gente tem aqui na cidade vários pontos de leitura. A gente tem pontos de leitura lá em cima, lá em Bom Sucesso, lá no Vale dos Lúcios. Pontos do Saber, um beijo para Rosana. A gente tem pontos de leitura em vários bairros da cidade. É só você procurar. Quer fazer uma boa ação? Compre livros e doe. Doe para a creche, doe para a escola. E principalmente, né, compre livros de autores teresopolitanos. Vamos fortalecer essa cultura, essa arte, gente. E se você quiser mais detalhes sobre isso, manda mensagem pra gente. Tem aí o telefone 021 99379 2758 ou através do Facebook, através do Instagram. Tem aí vários endereços que você pode encomendar o seu, entrar em contato com a gente. Nós temos vários títulos e também para indicar de outros autores. E olha, fique atento que está vindo um evento literário incrível aí para você participar. Então,
fica ligadinho aqui, porque as informações a gente vai passar tudo por aqui, tá bem? E vamos correndo, que olha, ele é o primeiro, já tá acabando o tempo e tem muita coisa ainda. Continuando, descobrimento da América. Isso aí, hoje também é dia do descobrimento da América. Nessa data, se recorda a chegada do navegador. Quem é que descobriu a América, você sabe? Cristóvão Colombo, de acordo com os livros de história, né, gente? Ao continente americano, com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, Colombo partiu da Espanha em agosto de 1942 e chegou às Bahamas em 12 de outubro do mesmo ano. E ainda esteve em Cuba, Haiti e São Domingos. Essa viagem mudaria para sempre o curso da história da humanidade, pois novos povos, culturas, alimentos e climas seriam conhecidos pelos europeus. Porém, nem tudo são flores. Por outro lado, os povos indígenas que habitavam no continente sofreram todo tipo de maus tratos, perderam suas terras e foram relegados a segundo plano na nova sociedade que nascia. Infelizmente, né, gente? O pessoal aí chegou, dominou e maltratou muitos deles. Até hoje, a gente tem aí problemas com isso, né, gente? É muito triste, infelizmente. Mas vamos tentar conscientizar o povo, pensar bem nas atitudes. Essa data também vale para isso. Como é que a gente trata desses assuntos tão importantes, né? Bom, primeiro bloco vai terminando por aqui. Olha, tem coisa, hein? Próximo bloco tem dicas, depois tem entrevistas e tem muito mais. Fica ligadinho aqui, a gente volta depois dos comerciais. Estamos de volta e rapidinho, porque este segundo bloco tem receitinha para você. E antes da gente chamar a nossa querida Carol com uma receita deliciosa para você que pensa aí fazer uns bolinhos para vender ou preparar um aniversário aí com suas próprias mãos, vou dar aqui uma outra dica. Está aberta o edital para a Coletânea Palavra em Ação 2, que vai abraçar aí todos os textos, poesias, crônicas, contos. Você pode se inscrever. Para os músicos, agora é outra dica, hein? Músicos, a gente vai fazer, né? Estamos fazendo um concurso muito legal, um festival muito legal. Então, para você que é músico, tá em interesse, entre em contato com a gente também, estamos preparando. E esse festival vai ter premiação, vai ter também um livro com as letras de música. Então, fique esperto se você é compositor, se você compõe letras de músicas aí, fique esperto que já abriu, entre em contato com a gente também. E para os terapeutas, você que é terapeuta holístico, acupuntura, enfim, constelação familiar, tem tantos, né? Body Talk, agora tem tanta coisa que a gente nem sabe. E é por isso mesmo que eu também convido vocês a participarem de um outro evento. Então, olha, gente, 3 eventos aqui grudadinhos já para vocês participarem, cada um com uma vertente diferente. Eu vou falar sobre eles aos poucos nos próximos programas, mas já vou jogando uma sementinha aí para você ficar esperto, para quem é escritor, para quem é músico e para quem trabalha com terapias, tá? Terapias holísticas, alternativas, desenvolvimento pessoal. Então tem aí esses 3 eventos. Ainda esse mês de outubro, finalzinho do mês, tem mais novidade para você. E em novembro tem eventos lá na Toca da Ciência. Fique esperto, tá chegando muita coisa boa. E agora, sem mais demora, vamos para nossa receitinha? Vamos ver o que a Carol trouxe pra gente? Roda aí a dica do dia. Olá pessoal, eu sou a Carol e eu vou trazer para vocês uma massa de bolo amanteigado que, olha, ela fica incrível. Eu nunca trouxe essa receita aqui para vocês, mas eu fiz vários testes e vi que ela realmente funciona aí, como por exemplo, para fazer bolo de pote, bolo vulcão,
bolos caseiros. A gente pode também cortar ela e botar recheio, que a gente bem entender que ela fica bem firme. A gente também pode utilizar para fazer bolos espatulados, bolos com chantininho, por exemplo, e também aqueles bolos que a gente espatula com a ganache. Gente, essa massa realmente é bem versátil, fácil de fazer e fica bem úmida também. Então, bora deixar de papo e conferir logo. Vamos começar colocando em uma tigela a manteiga sem sal, pois por ter grande quantidade, a manteiga com sal pode sobressair muito na nossa receita. E com a ajuda de um fouet, vamos bater um pouco essa manteiga, apenas para deixar ela mais molinha. Em seguida, vamos adicionar o açúcar refinado e voltar a bater. Agora vamos pegar 2 ovos levemente batidos e adicionar aos poucos na nossa mistura e seguimos misturando tudo. Agora vale uma dica. Depois que a gente coloca os ovos, é sempre bom a gente colocar ali aos pouquinhos e ir misturando, mas pode acontecer de dar uma leve talhada. Deixa eu dizer aqui rapidinho para vocês o que acontece. Por conta ali, né, do ovo ter muito líquido e da manteiga ter muita gordura, acaba tendo essa reação aí e pode realmente acontecer de talhar. Por isso que é bom bater ali levemente. Mas não se desesperem. Caso aconteça aí com a massa de vocês, depois que vocês colocarem o restante dos ingredientes secos e misturarem, vai ficar uma massa normal. Vocês podem fazer o bolo, que assim, não tem problema nenhum. Mas eu queria já aproveitar aqui e perguntar, já deram like aqui no vídeo? Se não, por favor, deem muito like nesse vídeo e ao final vocês compartilhem com todo mundo. E vamos finalizar então essa massa de bolo. Quando estiver homogêneo, com o auxílio de uma peneira, iremos adicionar a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e o chocolate em pó. Depois de tudo peneirado, vamos misturar muito bem. E olha como que a nossa massa já tá ficando bem bonita e bem uniforme. Depois de tudo misturado, vamos adicionar a essência de baunilha. Depois vamos acrescentar também o leite, pode ser integral ou desnatado. E voltamos a misturar. Por último, vamos colocar o fermento em pó e agora vamos misturar delicadamente pela última vez. Lembrando que o forno já está pré-aquecido em 180 graus por cerca de 10 minutos. Eu estou utilizando uma forma com um diâmetro de 15 centímetros. Como a minha forma é vazada embaixo, eu coloquei uma outra forma por baixo como apoio e eu só coloquei papel manteiga. Não precisa untar as laterais porque a massa do bolo já é bem amanteigada. Depois é só vocês despejarem a massa na forma. Vamos deixar esse bolo no forno por cerca de 30 minutinhos. Quando já podemos fazer o teste do palito. Se ele sair seco, é porque o nosso bolo já está pronto. Depois eu deixei a massa esfriar por completo, para depois passar ali bastante o plástico filme e levar para gelar.
Por que isso? Primeiro que a gente precisa conservar ela ali para ficar direitinho na geladeira, não pegar nenhum cheiro, nem nada assim. E outra coisa também, se vocês forem utilizar essa massa para fazer bolos, como por exemplo com chantininho ou até mesmo espatular com ganache, essa massa ela realmente tem que estar gelada. A gente coloca ela ali na geladeira, depois a gente recheia, volta com ela para a geladeira e depois a gente faz esse processo ali de espatular, tá? Então essa realmente aí é a dica que eu quero aqui deixar para vocês. E claro, já deixa aqui muito like aí, porque essa dica aí vale muito para vocês também, pessoal. E vamos acompanhar então o restante aí do vídeo. Agora iremos cortar ele ao meio. Eu estou utilizando esse cortador que é muito prático, mas caso vocês não tenham, vocês podem utilizar uma faca grande também, que não tem problema. E olhem como que ficou o nosso bolo depois de ser desenformado. Olhem como que ele fica bem bonito e a massa super fofinha. Então, pessoal, vocês gostaram aí dessa receita, dessa opção aí de bolo amanteigado? E foi como eu disse lá no início do vídeo, vocês podem utilizar aí para fazer diversas coisas com essa massa, pessoal. E realmente ela fica muito deliciosa e eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos vocês por acompanharem aqui o canal e por terem assistido também o vídeo até aqui. Mas não esqueçam de conferir ali a inscrição, ativar o sininho, que a gente tem receitas aqui toda semana. Ah, e outra coisa também, acompanha a gente também lá no Instagram, porque tem receita lá todo dia pra vocês, tá certo? Então, ó, um beijo enorme pra todo mundo e até a próxima. E aí, gostou? Eu amei! A gente vai pro comercial e volta já já com a entrevista do dia. Olha, vale a pena assistir, é muito boa. Estamos de volta aqui, olha que beleza, hein? Iniciozinho de semana, muito bom pra gente revitalizar as ideias e botar as ideias em prática, que é o que eu sempre falo quando começa a semana. E para dar essa animada e essa vontade mais ainda de você começar algo, hoje a nossa entrevistada é uma pessoa especialíssima que vai dar aqui muitas dicas pra gente, vai contar aqui um pouquinho da sua história. E olha, gente, craque em projetos, isso mesmo. Você aí que tem uma ideia na cabeça e não sabe nem por onde começar, pois é, a Daniela entende, né, Dani? Bem-vinda ao programa, Daniela. Tudo bem? Tá ouvindo direito? Muito obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês e tá tudo ótimo, sim. Aqui a gente sempre pede o pessoal se apresentar um pouquinho, contar um pouco da sua história. Para quem está assistindo a gente que não conhece ainda, né? Passar aí a conhecer. Então, passo a bola para você, conta aí pro pessoal quem é a Daniela. Bacana, vou falar então um pouquinho de mim. Eu sou natural de Petrópolis, mas atualmente moro em Teresópolis. Vim para cá por conta do contexto da pandemia, já tem mais de um ano. E estou aqui trabalhando com projetos, né? A minha trajetória, a minha formação sempre foi na área cultural. Então eu sou formada em produção cultural, tenho especialização em comunicação. E nos últimos 20 anos eu tenho trabalhado muito com o setor audiovisual, setor de cinema, de séries, principalmente na parte de gestão, na área pública e na área privada. Então hoje eu sou diretora executiva do Centro Cultural Justiça Federal, que fica na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e sou professora também das faculdades faixa, no curso de cinema e audiovisual. Muito legal, gente. Então já sabem aí que a gente vai entrar no mundo dos projetos e do cinema, né? Como é que começou essa sua paixão pelo cinema, filme? Como é que foi isso? Na verdade, foi quando eu entrei no curso de produção cultural na UF, em Niterói, em 2000, já tem um tempinho isso. E logo que eu entrei na faculdade, o meu primeiro estágio foi no Congresso Brasileiro de Cinema, que foi um encontro onde nasceu a Agência Nacional do Cinema, a Ancine,
que hoje é o principal órgão responsável pelo fomento, pela regulação e pelo acompanhamento dos filmes, das séries que acontecem no Brasil. Então foi um contato precoce com essa área. Depois eu fui trabalhar na Ancine, trabalhei na Ancine por 5 anos, e foi uma super experiência, porque eu pude ter contato com projetos, produtores de todo o Brasil, e aí eu nunca mais larguei esse osso, assim, eu me apaixonei por essa área e desde então venho trabalhando com isso. E às vezes as pessoas pensam que é tão distante, né, esse mundo cinematográfico, né? Parece uma coisa assim mais de Hollywood, mais de fora. E a gente sabe que a qualidade do filme brasileiro, né, do cinema brasileiro mudou muito, né, nesses anos todos, 20, 30, 40 anos de cinema por aí. O que você avalia nessa parte? Com certeza, Cláudia, você tocou num ponto muito importante, que é essa impressão da distância, né, do distanciamento em relação a essa atividade, assim. Antigamente, de fato, era muito difícil produzir cinema, porque os equipamentos eram muito caros, muito pesados, era uma logística muito complexa. Então, de fato, era uma atividade que tinha um acesso limitado, né? Quem queria fazer cinema, eram poucas pessoas que conseguiam entrar nesse setor. Com o tempo, a tecnologia foi barateando esses equipamentos, facilitando essa logística. E aí, hoje, a gente consegue filmar com isso aqui, né? Isso aqui é uma câmera que pode resultar num filme, resultar numa série. Então, esse barateamento dos equipamentos e a facilidade da logística proporcionaram que mais pessoas pudessem trabalhar com o audiovisual, com o cinema e o audiovisual. Com isso surgiram cursos de graduação, cursos técnicos. O próprio governo, né, o próprio Estado começou a criar políticas de incentivo a essa produção, disponibilizando recursos, criando a própria Agência Nacional do Cinema. Então, hoje a gente pode dizer que existe uma estrutura favorável a essa produção e ao desenvolvimento desse setor. Então, nos últimos anos ocorreu um processo de democratização do acesso tanto aos meios de produção de filmes, de série, quanto aos meios de consumo também, né? Que hoje a gente também consegue assistir a esse conteúdo em qualquer lugar, basta ter um dispositivo tecnológico com esse acesso. E você vê que acaba que hoje, ainda mais com a pandemia, né, como é que cresceu essa produção, né, de filmes específicos até para essas plataformas de streaming. Aqui a gente dá muita dica da Netflix, da Amazon, tem da Globoplay também, né? Quer dizer, acaba que essa produção teve um consumo muito maior do que tinha antigamente. E hoje em dia, qualquer pessoa pode montar um filme? Como é que funciona esse processo? No caso, você pode montar um projeto para ter esse incentivo para montar o filme? Isso, exatamente. O filme, a série, a websérie, o curta, todos esses conteúdos passam necessariamente pela etapa do projeto, como você falou, né? Então, a etapa do projeto é super importante para que o conteúdo aconteça, né? E para que esse conteúdo depois seja distribuído. Então, a gente, dentro do setor audiovisual, a gente fala na cadeia produtiva. A cadeia produtiva se resume em produção, distribuição e exibição. Para produzir um projeto, você pode produzir como pessoa física, só que aí isso tem algumas limitações, né? Ou se você quiser fazer um projeto comercial, com orçamento, captando recursos públicos, aí você precisa ter uma empresa. Então, você precisa abrir uma empresa de audiovisual, registrar essa empresa na Ancine, para aí ter acesso às leis de incentivo, à lei do audiovisual, ao fundo setorial do audiovisual. E isso, por sua vez, profissionaliza, né, ajuda a profissionalizar essa atividade.
E é um árduo trabalho, né? E você trabalha exatamente com essa coisa de produção de projeto, de auxiliar as pessoas, ensinar. Como é que é o seu trabalho nessa área? Então, nos últimos anos, eu acabei tendo uma atuação muito forte, principalmente na gestão pública, né? Então, eu fui diretora do Centro Técnico Audiovisual, eu trabalhei na Ancine, eu fui conselheira nacional do audiovisual na Comissão de Incentivo à Cultura, que aprovava os projetos da Lei Rouanet. E atualmente eu estou diretora do Centro Cultural Justiça Federal. Então, assim, nesse momento eu não estou ligada diretamente ao desenvolvimento de projetos, mas eu tenho uma empresa chamada Pfeiffer Cultural, que, entre essas atuações nos órgãos públicos, presta assessoria, presta consultoria e ajuda os produtores a estruturarem os projetos. Hoje, eu continuo auxiliando, porém, na parte acadêmica, né? Eu também sou professora, então, nas minhas disciplinas, eu ajudo os alunos da graduação a entrarem nesse universo, aprenderem a desenvolver os seus projetos e futuramente terem as suas empresas e atuando no mercado mesmo, né? E você acha que esse mercado está aumentando? Porque muita coisa acaba cresce por um tempo, depois para, e outras vão chegando. Esse é um mercado que vale a pena investir? Essa é uma excelente pergunta, Cláudia, porque, assim, como você falou, é uma atividade cíclica, né? Então, a gente viveu nos últimos anos momentos de muito crescimento, proporcionado principalmente pela oferta de políticas públicas, tá? Vale ressaltar que todos os países do mundo têm políticas públicas de incentivo ao setor. Então, o audiovisual, assim como a cultura, de uma forma geral, depende de recursos públicos, depende de editais, depende de leis de incentivo, depende de um amparo estatal para acontecer, porque são atividades de risco, né, que mexem com criatividade, com inovação, com autoral. Então, no Brasil não é diferente. O audiovisual depende das políticas públicas. A gente teve um momento de crise muito forte na década de 90, quando essas políticas foram extintas. Então, acabou a Embrafilme, que era a empresa que fomentava o setor. Enfim, o setor ficou órfão de políticas. E aí, na própria década de 90, criou-se as leis de incentivo. E logo depois, em 2001, veio a Ancine. Com isso, veio um momento de muito crescimento, por conta da Ancine, da lei do audiovisual. Depois, em 2007, veio o Fundo Setorial do Audiovisual, que por vários anos ficou sendo a principal fonte de recursos para os projetos. Então, assim, a gente viveu um momento de grande crescimento, de efervescência mesmo do setor. E aí, de 2 anos para cá, a coisa já começou a reduzir um pouco o ritmo de novo. Pois é, depois do pico começou a vir o vale. Então, agora a gente está na dependência da retomada dos editais do Fundo Setorial do Audiovisual e a gente está enfrentando uma resistência mesmo do governo em relação à cultura, né? Isso não é segredo para ninguém. Então, essa resistência gerou uma paralisação nos projetos e aí ainda veio a pandemia. Então, assim, a gente realmente está num momento delicado, não vou mentir para você, não vou dizer, tá tudo ótimo, podem vir que tem bastante dinheiro, bastante projeto. Não, tá difícil, tá, de fato, mas
como é uma atividade cíclica, eu acredito que depois desse vale a gente comece de novo a crescer. Ô, montanha-russa danada, sou! Tem que ter sangue frio para trabalhar nesse setor. Não é mole, não. Olha, e a gente não para por aí. A gente vai no comercial rapidinho e volta já já para continuar esse papo aí, que eu tenho certeza que você já ficou curioso. Rapidinho a gente volta. Estamos de volta e hoje a nossa entrevista do dia vai lá para o mundo do cinema, né? Embora a gente dê aí nossas dicas de cinema na quarta, na quinta-feira, hoje a gente está tratando um pouco mais a fundo sobre esse assunto. Pois é, porque afinal de contas é uma profissão, né? E é um projeto, né? Cinema envolve 1 milhão de outras coisas, né? A gente que só liga ali a telinha da TV, ou o streaming, ou só vai lá no cinema e vê a obra pronta, não faz ideia de quais caminhos as pessoas tiveram que percorrer para poder montar todo esse material e deixar redondinho, brilhante, lindinho para você, né? Pra gente assistir. E hoje a gente está conversando com Daniela, que conta pra gente um pouco desse mundo, né? Desse universo que é o início, né? Para poder fazer qualquer obra dessa tem que ter o iniciozinho, né? A ideia e o projeto, né, Dani? Perfeito, Cláudia, isso aí. E com isso veio a Lei Aldir Blanc, né? Nessa pandemia que os artistas ficaram aí sem poder trabalhar, muita gente precisando de ajuda e conseguiu passar a Lei Aldir Blanc, que, como eu já venho falando aqui no programa com vários outros entrevistados, que veio para trazer um pouquinho, né, um respiro, né, dar aquele suspirinho, ai, consegui alguma coisinha aqui, a Lei Aldir Blanc. E com ela trouxe um benefício incrível para muita gente. E agora aqui em Teresópolis a gente está numa etapa muito legal, que são 36 cursos, né, se eu não me engano, com pessoas incríveis que trazem um pouco de cultura para ensinar para você de casa. E a Dani deu um curso que eu também lá dei uma beliscadinha lá, fui lá dar uma olhada também para aprender um pouquinho. Muito legal. Fala um pouquinho do seu curso, como é que foi essa trajetória aí? Ah, perfeito, Cláudia. Pois eu acompanhei o processo do edital da Aldir Blanc em Teresópolis, né? Na verdade, eu recém tinha chegado na cidade quando veio a lei, né? Eu vim para cá por conta da pandemia, como eu disse no início da nossa conversa, e fiquei muito entusiasmada de ver o trabalho que a Secretaria de Cultura estava fazendo com os recursos destinados pela Lei Aldir Blanc. Assim, eu achei que a Secretaria de Cultura abraçou a causa, procurou diversificar a distribuição desses recursos, atendendo a grupos, atendendo a artistas, atendendo a parte de formação. E aí eu fui contemplada no edital 007, né, que era o de cursos, justamente. Na verdade, era um edital de premiação por mérito cultural, e aí você tinha que oferecer alguma contrapartida para a cidade. E eu pensei que seria interessante um workshop introdutório de produção executiva para projetos audiovisuais. Porque, como a gente falou, os filmes, as séries, qualquer conteúdo, antes de ficar pronto, ele necessariamente passa pela etapa do projeto. Então, se você aprende a estruturar um bom projeto, com um bom argumento, uma boa justificativa, pensando o público-alvo, pensando o orçamento, plano de financiamento, cronograma, isso aí já é mais do que meio caminho andado para o sucesso do seu filme, da sua série, do seu conteúdo. Então, foi com essa proposta que eu trouxe, né, essa ideia para o edital, e foi contemplado, né, o workshop, e aí a gente fez, né, no último dia 25, foi super legal, a gente teve uma troca interessante, depois eu recebi projetos de alunos que queriam continuar, né, dar continuidade, receber dicas. Então foi uma experiência bem interessante. E é muito legal, né? Porque as pessoas às vezes pensam, não, é só eu ter uma câmera, é só eu ter um celular, vou gravar, montei o filme e pronto, acabou.
E aí agora vou botar lá, mas todo esse processo, na verdade, é bem mais minucioso, né? Tem muitos detalhes que as pessoas nem sonham que existem, né? E um outro ponto também muito importante é o financiamento, porque para você fazer um filme, para você pagar aí um ator, a música, né, o cinegrafista, a edição, tudo isso gera um custo e é uma população, né, quase, né, muita gente trabalhando em prol de, às vezes, 1 hora de filme, né? Às vezes 1 hora de filme leva aí 2 anos, 3 para gravar e para ficar pronto. E esse processo é difícil, principalmente para custear. E aí é onde entram as leis de incentivo, que a gente também, você falou muito lá no curso e o pessoal discutiu também, né? Como é que funciona esse processo? Pois existem diferentes níveis de projetos, né? Você até pode fazer um projeto tendo uma câmera, usando a sua rede de contatos, de amigos, e fazer a coisa na raça, né? Na guerrilha. É possível também, ou usando um financiamento coletivo que viabilize pelo menos um recurso mínimo para realizar o projeto. Mas se você quer fazer um projeto mais estruturado, com essa equipe toda que você citou, né? Então você tem a equipe de desenvolvimento, o roteirista, você tem a equipe de produção, direção de arte, figurino, fotografia, você tem a etapa de finalização do projeto, com edição, mixagem, montagem, e finalmente você tem a estratégia de distribuição desse projeto. Tudo isso custa, né? As pessoas também querem receber pelo seu trabalho, então é justo que o projeto tenha um orçamento considerando essa remuneração, né? Esse valor financeiro que vai ser uma troca pelo trabalho das equipes, né? É chato você convidar, ainda que seja amigo, chamar as pessoas, me ajuda aí no meu filme, trabalha de graça. Pois né? Porque você tem que pagar as contas. É um detalhe muito legal que você falou sobre isso, porque realmente, às vezes as pessoas não têm noção de que o artista, ele tem essa profissão, ele é uma profissão, né? É uma profissão que exige muito e principalmente muito amor, né? Qualquer um pode ser, não, tem que se dedicar muito, tem que estudar muito, né? É uma coisa que despende realmente um grande trabalho e muita gente não tem essa consciência. Acha, não, é qualquer coisa, ele vai ser artista, mas trabalha em quê? Você é cantor, mas trabalha em quê? Ou você faz teatro, mas trabalha em quê? Né? As pessoas não têm essa consciência de que o cantor é uma profissão, sim. O ator, né, é uma profissão, sim. O editor, enfim. Todo esse pessoal que trabalha com isso é uma profissão. E que eles dependem disso para sobreviver. Assim como um professor, como um médico, né, como um lojista, como um empresário. Todos eles também dependem desse serviço. E muita gente não tem essa consciência de causa, acha que é um hobby, né? Acha que é bem complicado. E aí é onde entram essas leis de incentivo para talvez também mostrar, né, para esse pessoal todo que é necessário sim essa ajuda. A lei de incentivo, ela vem para auxiliar e também talvez para dar essa consciência de mérito, né, para cada um desses profissionais. Você acha que... Você era de Petrópolis, né? Trabalhou também. Você vê que essa região serrana, aqui por aqui, eles estão abrindo uma consciência maior para isso agora? Com certeza, Cláudia. Na verdade, eu sou de Petrópolis, mas eu saí de Petrópolis para cursar a faculdade de produção cultural, né, há 20 anos atrás, porque naquela época eu sentia que a região serrana não tinha ainda assim, tinha um potencial na área cultural, né, a partir principalmente da área turística, mas não tinha oportunidade, infelizmente, né? A gente ainda também não tinha toda essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje com a internet, com o WhatsApp, né, com as redes sociais. E 20 anos depois, para mim, é uma alegria muito grande voltar para a Serra, porque eu saí de Petrópolis, fui para Niterói, fui para o Rio, morei em São Paulo,
e agora eu volto para a Serra com um outro cenário, uma outra circunstância, percebendo que a região serrana de fato se desenvolveu nessa questão cultural, que tem artistas, que tem produtores, que tem mobilização, que tem política pública. Então, assim, para mim é muito gratificante poder voltar para a Serra, ainda que eu não tenha voltado para Petrópolis, eu escolhi vir para Teresópolis, né? Mas é muito bom ver esse movimento acontecendo e sentir que é possível você trabalhar com cultura aqui. Você não precisa mais sair daqui, ir para o Rio, ir para São Paulo, né? Claro que são nas suas devidas proporções, né? A gente não está no centro urbano, né, da ordem de Rio e São Paulo, mas tem um movimento aqui, é possível trabalhar com cultura, e eu acredito que ao a gente facilitar o acesso a essas informações das leis de incentivo, dos editais, a gente fornece ferramentas para que os produtores locais consigam estruturar os seus projetos, né, e fazerem os projetos da forma ideal, com orçamento, com captação, né, com esse apoio estatal. Então é possível fazer o seu projeto estando fora do eixo Rio-São Paulo, né, fora das capitais. Agora, para isso, você precisa acessar as ferramentas certas. E é um caminho. Fácil não é, né? Tem que, suar a camisa. Mas, com certeza, é bem compensador, né? Porque você vê a sua obra pronta, você vê seu projeto dando certo. Isso realmente é muito legal. E o pessoal aí de casa, já vou dando logo o conselho. Gostou desse vídeo? Compartilha, manda para aquela pessoa que você sabe que tem aquele dom, de repente um roteirista, eu tenho um dom de escrever um filme, uma novela, que seja, né? Aí, quem sabe, não é uma ideia para você também iniciar, né, o seu projeto. Dani, passa suas redes aí para o pessoal poder te achar, te encontrar e pedir mais informação aí para você. Ah, bacana, vai ser um prazer. Bom, como eu falei, eu tenho uma empresa chamada Pfeiffer Cultural, né? Igual o meu sobrenome, Cultural. Então, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, LinkedIn, e fico super à disposição para ajudar com dicas, com dúvidas. Como eu falei, eu sou apaixonada por formação, eu sou apaixonada pela gestão, então é sempre um prazer para mim poder ajudar quem tem interesse de aprender, de ingressar nessa área ou de se reciclar, de aprimorar os seus conhecimentos. Isso aí, viu, pessoal? Então, anotou? Tá tudo certinho aí? Dani, eu vou te agradecer muito sua presença no programa de hoje. Muito obrigada mesmo. Tá super convidado para voltar aqui para a gente discutir mais sobre esses assuntos, porque Oba. Tem coisa para falar, né? Com certeza, Cláudia, com certeza. Eu que agradeço imensamente o convite. É um prazer enorme estar aqui. Gostei muito de te conhecer também no workshop. Espero que a gente consiga ter outras oportunidades, né? E fico à disposição para voltar sim, vai ser um prazer. Com certeza, já está intimada aqui que a gente vai captando todo mundo bem para cá. Tem que falar coisa boa, tem que abrir aí a cabeça do povo para o povo poder, né, engajar. Nada de ficar no sofá reclamando da vida, minha gente. Olha, isso aí. Quantas oportunidades se abrem para você todos os dias. Basta você, ficar atento. E a gente está aqui para isso mesmo, para te acordar, hein? Então acorda que já é meio-dia, de meio-dia 1h. Aliás, deve ser 1h da tarde, finalzinho do programa. A gente vai se despedindo por aqui e amanhã a gente volta. Um beijo, Dani, e um beijo para vocês de casa. Beijo, obrigada, Cláudia.